Pode falar, do papo, a gente já está ao vivo, mas vai indo. Alguém botou um live comments que eu queria. A Ercilda Menezes. A Ercilda Menezes. Ela está ouvindo a gente, então. Então, você quer falar para a Ercilda? Você quer que eu faça um comentário? Você consegue fazer comentário aí? Eu consigo, eu estou vendo aqui, mas eu não sei se ela é sua seguidora ou minha. Pois é, da onde você conhece a Ercilda Menezes? Eu só estou vendo ela comentando aqui na nossa live. Ela botou que as nossas avós eram irmãs. Então, nós somos... mas eu vou te falar, ela é minha, porque Gilvan é meu primo, entendeu? Gilvan! Tá parecendo conversa de comadre. Vamos começar, que já tem gente na live. Oi, pessoal! Queridos, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente num papo novo, conversando com uma pessoa super especial, que é mais corajosa do que eu fui, gente. Vou conversar agora com a Juliana Benício, que ela é pré-candidata a prefeita em Niterói. E assim, ela tem 4 filhos, gente, 4, sendo 2 quase bebês. Eu fiquei assustadíssima com isso. Mulher corajosa. Vamos ali, olha, não preciso nem falar de você, você é chiquérrima, né? É meta economia, doutora em engenharia. Eu falei, gente, a mulher é uma potência. Olha quem fala. Hã? Olha quem fala, a senhora. Não, gente, mas assim, é muito legal esse teu currículo, eu adorei. E eu queria hoje, não sei se você sabe, Ju, eu chamo as pessoas para conversar aqui, os candidatos a prefeitos da cidade, porque eu acho tão bacana em anos de eleição a gente começar a mostrar a cara, mostrar para as nossas redes todas quem é a pessoa, porque assim, eu estou em São Paulo, mas tem muita gente na minha rede que é do Rio, eu tenho parente no Rio, todo mundo da rede conhece gente no Rio, então eu acho que é bom você mostrar, falar das suas propostas, né? É porque a gente está fazendo uma corrente do bem. E a gente tem muito amigo, assim, teve uma diáspora no Rio, né, na década passada, que muita gente foi para São Paulo trabalhar, inclusive muitos amigos meus engenheiros foram para o setor financeiro, para indústrias de São Paulo, é uma pena falar isso, mas é a realidade. Então tem muita gente, provavelmente da sua rede, que tem muita família em Niterói e Rio. Mas primeiro... Eu sou casada com carioca, você sabe, né? Olha o detalhe. O detalhe da vida aqui, que eu também tenho ligação com o Rio de Janeiro, que eu sou casada com carioca, então vai ser divertido isso daqui. Então você se apresenta para todo mundo, Ju, conta um pouco, porque você também nunca foi da política, conta aí como você caiu. Isso. Deixa eu dar um beijo primeiro em todo mundo, te agradecer demais, Adriana, te admiro demais, sua trajetória também, assim, a gente nunca deixou de estudar, eu acho isso uma coisa... muito importante para a vida, eu acho que é uma mensagem que a gente passa para as pessoas. Então, obrigada por ser essa liderança hoje, que nos orgulha tanto. Eu sinto, quando eu falo de você, como que as pessoas têm carinho, assim, e no Rio, que, na verdade, a gente não esperaria que tivesse tanto impacto e as pessoas realmente sentem um carinho por você e sentem sua dedicação. Então, obrigada. Ai, imagina, estamos lá para isso, tá tudo certo. Então, aqui, falar um pouquinho de mim. Como você falou, eu sou aprovada no processo seletivo para prefeito de Niterói, nunca fui política. Na verdade, eu acho que eu sempre fui política, mas eu nunca fiz política. Ih, meu Deus, estão ligando aqui, desculpa. Não, fica tranquilo, aqui não está aparecendo nada, você continua como se nada tivesse acontecendo. Vai falando. Deixa ligarem, Ju, nem esquenta. Mas eu estou querendo achar de novo a minha tela. Peraí, desculpa. Tá bom. Nós estamos te vendo, tá? Você está ao vivo, falando normal. Pode ir. Eu estava vendo normal, eu que fiquei sem ver vocês, porque é quando alguém ligou. Mas então, vamos lá. Eu sou engenheira de produção, com mestrado em economia e doutorado de novo em engenharia de produção. Você sabe que na pesquisa a gente não consegue botar o leite em casa para os 4 filhinhos. Então, a gente sempre ter uma área para trabalhar. E onde eu trabalhei foi na gestão educacional, já dirigi algumas escolas, já fui de um grupo educacional, onde a gente, na verdade, geria escolas e faculdades. E hoje eu estou no setor público, no IFRJ, aqui em Niterói mesmo. E essa é um pouco da minha trajetória. Agora, vir para a política, para mim, foi quase que uma obrigação. Quando eu entrei no IFRJ e comecei a dar aula para adolescentes, eu costumo dizer assim que eu sempre fiz muita ação social, mas é diferente você viver com a miséria na sua rotina. Você começar a criar vínculos com as pessoas, como são seus alunos, e esses alunos chegarem todos os dias com fome, alunos abusados, espancados, perdendo casa,
né, por causa da chuva. Então, isso foi me trazendo uma urgência, assim, quase que eu precisava fazer alguma coisa e não adiantava apenas transferir renda para eles, porque seria secar gelo. E aí veio o processo seletivo do Novo, que eu não sabia que existia isso, e falei, vamos tentar, porque eu estou cheia de gás, eu quero. E aí passei, fui a única aprovada em Niterói, e estamos aqui, muito feliz, com muita garra mesmo, assim. Cada vez com mais certeza que é possível fazer uma grande mudança. Adorei. Também depois de ter... Olha, ela estava me contando, gente, agora eu vou contar bastidor, posso? Ela tem 4 filhos. Agora, o detalhe é que ela tem filho de 21, filho de 19 e filho bebê. Filho de 2, 3 anos. Eu falei, numa quarentena. E ainda quer ser 43 anos. Numa quarentena, 43 anos. Nossa, parabéns para você. Agora, vamos falar assim, até porque eu vou ao Rio, não com a frequência que eu ia antes, né, quando meu sogro e minha sogra eram vivos, mas a gente vai frequentemente, e a gente sabe que a situação do Rio é muito complicada, a de Niterói também não é muito diferente, né? E aí eu sei que tem questão de um monte de investigação de corrupção, você sabe que eu sou presidente da Frente contra a Corrupção, e a gente vive nessa vibe de investigar aqui, manda denunciar ali, e você tem prefeito preso, que foi solto, tem uma história muito estranha aí. Então, como é que está esse clima político para você ser candidata a prefeita? Na verdade, Adriana, a gente tem uma missão enorme aqui para o Brasil. Você que luta contra a corrupção, a gente tem que falar assim, a gente tem que ganhar em Niterói, sabe? Porque o início da luta é tirar esses caras do poder, não tenha dúvida disso. É uma quadrilha, praticamente, que governa aqui em Niterói há quase 15 anos, e eles vão se perpetuando no poder com aquelas práticas que a gente conhece. Loteando a prefeitura, troca de cargos. Hoje em dia, a gente tem uma prefeitura totalmente sitiada e ineficiente, né? Eu queria até te pedir que você me mandasse a sua tese de doutorado, que eu vi que você fez uma tese com base em ética, né, em integridade. Ética e integridade, né? Ética e integridade, né? Então, eu costumo dizer isso, porque eu gosto muito dessa palavra ética, né? Porque eu costumo dizer assim, o gestor público precisa estar na lei, mas a lei não é suficiente, né? Ele tem coisas que são legais, mas não são morais. Então, a gente precisa avançar no sentido de ser legal, né, de seguir a lei, mas também de ser moral. E aqui no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, a gente não apenas é ilegal e tem casos de corrupções, muitos casos, e todos sendo investigados, cada hora é uma coisa que estoura. Além disso, tem muita imoralidade, coisas que não necessariamente a lei pune, mas que é imoral quando se tem tantas pessoas na miséria, morando em situações muito precárias, pessoas sendo assassinadas, enfim, aí certas coisas que a gestão pública simplesmente negligencia e finge que não vê. Então, realmente, só uma mudança muito grande, uma mudança de mecanismo, para a gente conseguir realmente fazer com que o dinheiro público chegue para o cidadão. Agora, você vê uma certa mudança, assim, na população? Porque a minha sensação, que eu vejo que está mudando, ela é assim, ela é um incipiente, mas está mudando. Eu não sei como você vê o Rio de Janeiro. Em São Paulo eu vejo uma mudança pequena, mas ela está indo. Porque, normalmente, as pessoas são lenientes com isso. Naquela conversa, sempre foi assim, sempre roubaram, né, não adianta fazer nada. Como você vê a população? Então, eles estão rejeitando agora mais todo esse aparelhamento, todos esses casos de corrupção, toda essa velha política. Você acha que os eleitores de Niterói estão te aceitando bem? Como é que foi a votação do Novo aí? Eu não sei, você pode me situar? O do Amoedo foi uma das maiores, ele chegou quase a 5% em Niterói. Eu acho que Niterói tem uma pegada de inovação. Acho que Niterói arrisca, no sentido bom da palavra, né? Mas eu acho que todo o cidadão do estado do Rio está cansado de ter esperança. Eu estou falando hoje em dia que está doendo ter esperança, né? Então as pessoas chegam para mim e falam assim, Juliana, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, alguma coisa errada você vai ter que fazer, você vai ter que ceder a esse jogo, porque as pessoas não querem mais acreditar em ninguém, elas têm medo de acreditar em alguém. É verdade. Mas eu sinto uma recepção muito grande, é como se o coração delas me aceitasse, por mais que a razão não quisesse mais, né? Porque a razão diz, eu não quero mais aceitar ninguém, eu não quero mais dizer sim, não quero mais abrir meu coração para ninguém, mas alguma coisa da empatia do niteroense tem se aberto para mim,
né? Eu acho que por conta da minha história mesmo, uma história não mais difícil do que de ninguém, porque quando a gente realmente fica perto das pessoas, a gente vê quanto que as pessoas são vencedoras. Mas eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Então, sempre tive uma vida muito aberta. Então, as pessoas me conhecem. É uma sensação de que eu sou palpável para elas, né? Então, eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança que o niteroense vai encarar essa mudança. Que coisa boa. Sem contar que você nasceu aí, você trabalha aí, é gestora educacional, que é um tema super relevante, assim, é o que vai mudar o nosso país, é só educação mesmo, a gente sabe disso. E não é só isso, o povo do Rio sofre com o governante, hein? Nossa, assim, assim, todos Deus, né? Um atrás do outro, assim. Todos em Bangu, que a gente costuma falar. Mas eu queria abrir um parênteses, Adriana, sobre a minha experiência em gestão escolar, gestão educacional, porque eu acho muito importante a gente fazer esse paralelo com a gestão pública. Né? A gestão educacional hoje ela é muito profissional. A gente realmente tem buscado cada vez mais eficiência, porque a competitividade está enorme, tanto no ambiente, por exemplo, o ProUni, trouxe muita competitividade, muitas faculdades abriram, e a gente realmente buscou otimização em quase todos os processos. Mas é muito diferente você otimizar uma fábrica do que otimizar uma faculdade, do que otimizar uma escola, porque a gente entrega um bem intangível, né? Um bem que é muito caro para a população. Então, assim eu vejo a gestão pública. É um bem que é muito caro, não é um bem como um produto que você entrega e bota uma embalagem, é algo que as pessoas vivem, que as pessoas sentem. Então, eu tenho certeza que essa experiência na gestão educacional vai me trazer como ponderar custos, eficiência e a qualidade do serviço que eu preciso dar para o cidadão. Desculpa que eu abri o parênteses. Uma parte da tua fala, antes disso, até vou voltar um passo atrás, que eu achei muito importante, Ju, é o seguinte, você falou das pessoas que você era, né, você estava lá, você é tangível, estava lá, e você é muito transparente. E a questão de ser transparente, assim, eu acho que é o que faz toda a diferença na política. Eu tenho conversado com muitas pessoas que querem entrar para a política, que falam assim, se você tivesse que falar uma coisa para mim, a única coisa que eu falei, seja verdadeiro. Não finge que você sabe o que você não sabe, não finge que você gosta do que você não gosta. Então, a gente tem que ser verdadeiro acima de tudo, porque eu acho que essa verdade passa para as pessoas. Elas podem até não gostar de você, mas elas sabem que você é transparente, que você fala, então isso é muito importante. Mas então, no Brasil, a gente está precisando mesmo disso, né? Alguém que realmente transpareça, porque é muita maquiagem. Niterói, eu acho que a única área da prefeitura que eu admiro é a de comunicação, porque marketing eles fazem como ninguém, né? Mas esse marketing tem validade. Então, chega uma hora que a máscara cai, não tem jeito. Né? Então, esse momento está muito claro no meio da pandemia, onde as pessoas realmente estão vendo que não existe resultado, né? As pessoas estão morrendo. E isso também, assim, no meio de tanta tristeza, de tantas pessoas perdendo pessoas, familiares, pessoas queridas, é um momento de muita dor para o país, para o mundo, né? De uma maneira geral. Mas eu acho que o amadurecimento também, não só pela solidariedade que a gente vê que é muito bonita em vários setores, de todos, assim, de todas as casas, é muito bacana isso, mas também pela consciência hoje que o eleitor começa a ver. Porque ele fala assim, bom, aqui na minha cidade não tem lei de UTI, tem vários estados que não tem leito de UTI, que não tem hospital funcionando, e vai, assim, são rios de dinheiro que vão para os estados, seja através de emenda de bancada estadual, emenda de deputado federal, e na hora do vamos ver, a população está completamente à deriva, não tem nada, não tem água na escola. Então, as pessoas estão ficando mais críticas, então, no meio desse sofrimento todo, eu realmente acredito, Juliana, que a gente está construindo uma coisa boa, porque eu acho que o eleitor vai começar a perceber que não adianta o cara ir lá, bater a mão, dar R$50 para votar nele, ou dar uma cestinha básica, ou fazer qualquer coisa, que na hora do vamos ver, vai cobrar saúde e educação, porque nessa pandemia, o que tem gente morrendo sem leito é uma coisa triste demais. Então, sei lá, eu fico muito brava com essa história. Eu fico também, é um momento muito triste, né? É um momento que a gente quer ter esperança, mas ver como que
tudo isso está sendo mal conduzido, está colocando para fora ainda pior das pessoas, como que as pessoas têm se aproveitado, né, desse momento para crescer politicamente. A minha ação durante a pandemia foi sempre de fiscalização. Eu acho que isso todo cidadão tem que fazer e deve, né, lutar pelo que é certo, contrapor os dados, né, falar assim, olha, isso não é por aí, não adianta comprar teste de papelaria e só um mês depois começar a aplicar o teste. Por quê? A gente tem que fiscalizar, porque realmente o histórico de corrupção não deixa a gente ficar dormindo, dormindo esperando o negócio acontecer. Agora, usar para fazer politicagem, né, para trazer uma desconstrução, uma instabilidade, realmente, eu acho que é um ponto sensível, é um limiar entre o que é ético e o que não é ético. Mas é o dever do cidadão fiscalizar, mas a gente precisa, às vezes, ver que, antes de tudo, a gente tem que lutar pelas vidas, né? As vidas estão na frente. Com certeza. Bom, mas olha só, vamos voltar para Niterói. Então, Niterói, a nossa cidade chiquérrima, tem royalties de petróleo, né? Meio milhão de habitantes e tudo mais. Na tua visão, você, pré-candidata, o que você acha que realmente a cidade tem que melhorar? Quais são os pontos? Se você tivesse falado, olha, esses são os pontos que eu vou atacar primeiro. Esse em ordem de prioridade. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Lógico. Mas antes, você falou uma coisa que eu preciso reforçar, né? Tem muita gente que fala assim, esse prefeito pelo menos limpa a rua. Gente, mas o que a gente teve nos últimos 5 anos de aumento da arrecadação pelos royalties, eu costumo comparar como um herdeiro. O herdeiro ganhou uma bolada, e aí ele vai comprar BMW, mas o que de fato ele está investindo no futuro da cidade, né? O que de fato ele está investindo bem, né? Então, essa alocação dos recursos de modo inteligente para realmente transformar Niterói numa cidade próspera, não existe em nenhum momento nada sendo feito, né? Então, a sensação de que alguma coisa é realizada é simplesmente porque hoje a gente tem uma gestão que arrecada 3 vezes mais do que a última gestão. Então, é 3 vezes mais de orçamento. A gente tem 3 bilhões e 200 milhões de reais de arrecadação para uma cidade de 500 mil habitantes. Né? Então, é a segunda maior arrecadadora de royalties do Brasil, é Niterói, né? Em termos absolutos. Então, nesse contexto, a gente fica esperando que Niterói chegue em algum lugar com isso. E o que a gente vê? Vamos lá, nossas prioridades. Saúde, né? Hoje a gente tem uma saúde em Niterói totalmente segmentada, né? Quando eu digo segmentada, não tem nenhuma integração. O médico de família é simplesmente um fantoche. Desculpa os médicos de família, que são trabalhadores, mas quando eu digo os médicos de família, na verdade, é o sistema, é o serviço, que não consegue, de fato, dar conta do que o cidadão espera, né? Quando ele vai marcar uma consulta, ele demora 3, 4 meses, a doença já passou, né? O que a gente vê é um receituário de dipirona sem fim, né? Os leitos, praticamente, eu conheço pessoas que estão esperando 2, 3 anos a cirurgia e não conseguem ter a cirurgia marcada, e isso não tem nem fila, não sabe nem quando vai ser. Então, assim, um descaso total. Eu costumo dizer que é onde o cidadão ele se sente um animal, realmente, porque eu acho que tem animais que são tratados melhores do que o sistema público de saúde. E aí, a gente vai para a educação. Quando a gente vê na educação o que acontece, a gente vê o município que mais investe em educação do Brasil, segundo que mais investe em educação no Brasil. A gente investe R$ 1.300 por aluno por mês. É um valor altíssimo. E o que a gente entrega? O número 4.000 do Brasil. Niterói é o número 4.000 do Brasil. Isso que é o segundo que mais investe em dinheiro. O dinheiro está ali, mas o serviço não chega para o cidadão. Porque no IDEB a gente fica no número 4.000 em termos de qualidade da educação. E no estado do Rio, a gente é o 42º, o que também é muito grave, que são 92 municípios. Então, um município que investe tanto assim, primeiramente, deveria dar conta de estar numa posição, no mínimo, medíocre, né, para a população. E nem isso. A gente tem crianças no 3º ano sem saber ler. E eu não falo em analfabeto funcional, eu falo em analfabeto mesmo, que não junta A com E,
né? Então, isso é muito grave, né? Então, saúde e educação são os pilares. A gente tem um problema grave de mobilidade, que eu vejo que em Niterói a economia não deslancha muito por causa dessa logística da cidade, a cidade não proporciona logística, né? Isso porque é muita desordem pública, muito antes de grandes investimentos, é uma desordem, porque é uma gestão municipal que privilegia acordos. Então, se a van precisa estacionar, porque todo aquele grupo vai se beneficiar com aquilo e vai votar no prefeito, eles cedem. Se os táxis vão precisar parar em metade de um bairro daqui, tudo bem, porque a gente ganha capital político. Então, são regidos por capital político. Então, acho que se eu pudesse elencar os 3 pontos, seriam saúde, educação e mobilidade. Muito bom. Nossa, você ficou falando de saúde, ele me deu até calafrio, porque assim, você falar dessa espera, de ser animal numa fila, eu penso isso muito. Que muitas vezes as pessoas, além do que, enquanto elas esperam numa fila que elas nem sabem a posição, né, que elas nem controlam muitas vezes, aqui a gente tem um sistema cross em fila em São Paulo, melhorou um pouco, mas mesmo assim, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam angustiadas porque não sabem se aquilo ali que ela está sentindo é grave ou não é grave. Aquela angústia de não saber nem se vai estar vivo quando esse dia chegar, seja da cirurgia, seja do retorno, isso é desumano, né? Você sabe agora a história da telemedicina, que eu levantei a bandeira da telemedicina. Muito bom, muito bom. Um dos objetivos era esse mesmo. Era reduzir fila, era pelo menos trazer conforto, sabe? Diminuir um pouco a necessidade porque através da teletriagem, menos de 18% são encaminhados mesmo para presencial, o resto é descartado para dar conforto para as pessoas, e principalmente no SUS, né? No Sistema Único de Saúde, que é quem mais precisa. Então é muito triste. Não, seria muito bom. E aí eu não dei todos os exemplos, né? Porque, por exemplo, o exame de sangue demora um mês. Quer dizer, se você vai fazer um exame de sangue para alguma doença, demora um mês para sair, né? Exame de urina demora 15 a um mês para dar resultado. Então, são coisas assim. E aí, você sabe, quando fazem uma pesquisa com o usuário do Sistema Público de Saúde, é um dos serviços serviços públicos que são melhor avaliados, ou menos pior avaliado. E aí, quando a gente conversa com o cidadão, a gente vê que ele está tão maltratado que ele não consegue esperar mais. Porque, por exemplo, na educação, ela consegue comparar muito bem. Poxa, meu filho no 4º ano sem ler, sabe? Pô, meu filho vai para a escola, não tem aula, ela consegue comparar. Mas na saúde, eles estão tão maltratados, eles esperam tão pouco de si, assim, para si, que eles nem avaliam mal. Se um médico receber eles, ficar 5 minutos, ele me ouviu, né? E a gente tem relatos, por exemplo, de certos hospitais que, por exemplo, tem 19 leitos, só recebe 9 lençóis, só recebe 5 fraldas. Então, são pessoas que saem do centro cirúrgico e não têm a própria fralda. Tem enfermeiras que trazem o sabonete da própria casa para darem banho nos seus pacientes. Isso então, com toda essa dinheirama que tem aí, com 3 vezes o né, o último... 3 vezes mais que as últimas gestões, e me fale, você nesse papel de fiscalizadora, que máximo? Você deve estar pondo a boca no trombone, né, Fia? Não, o processo seletivo foram 7 meses, não foi brincadeira, né? Eu acho que eu baixei umas 100 planilhas do Portal da Transparência. Adorei. Não, eu tenho um acervo aqui em casa que eu acho que nenhum funcionário da prefeitura tem. E aí, só que essas planilhas são todas em PDF. Você já tentou colocar em Excel? Muda para Excel. E aí, quando vem o título, você tem que copiar e colar. Então, foram 100 planilhas que foram aquele trabalho, assim, quase que de handmade, assim, feito à mão, né? E eu realmente analisei cada uma, Adriana, cada uma, para realmente uma crítica consistente. Eu acho que a gente tem muita essa preocupação no novo, né? A gente criticar o que deve ser, não criticar a espuma, realmente criticar a raiz do problema. E eu cheguei lá, né? Eu cheguei nas raízes do problema. Eu vi o porquê que na educação a gente está nesse ponto. A gente tem crianças que recebem material escolar em agosto. Eu tenho uma denúncia de material de ciências que chegou em outubro. Você imagina, quando numa rede privada, um material escolar, uma professora vai conseguir tocar uma turma sem livro didático? Quando?
Então, Mas assim... isso eu diria que é criminoso, Juliana, desculpa. Porque, assim, é um dinheiro que está lá, o material, uma criança, que a gente tem que dar oportunidade igual. Assim, como que dá material? Assim, é um absurdo isso. Isso daqui, assim, tem que ser responsabilizado um gestor desse, quem que faz isso acontecer ou não faz acontecer, porque isso é criminoso, desculpa. Não, e você sabe que eu não sou legislativo, eu não tenho perfil mesmo de executivo, minha vida sempre foi gestão. Agora, eu tenho falado isso, que não, por que existe crime ambiental e não existe crime educacional? Um diretor de uma escola que permite que metade da turma passe para o segundo ano sem ler, enquanto que na rede privada apenas 2, 3% da turma passa sem ler. Eu hoje estou no ambiente público, pego alunos com a autoestima lá embaixo. Meus colegas veem como que a gente vira o jogo em 2, 3 meses ali, alunos de 13 anos. Então, assim, não adianta a gente colocar a culpa no contexto social. O contexto social tem um peso, mas ele não pesa como as pessoas defendem. O que vai pesar é uma educação realmente comprometida, com professores comprometidos em virar aquele jogo. E gestão, porque é o que eu estou te falando, a questão de ter os materiais, de dar o suporte para os professores, de ter professor em sala de aula nos horários, né? Quer dizer, ter essa organização, que é uma escola sem organização é impossível. A organização é a primeira semente de uma escola. E você sabe que a gente, quando entra, na verdade, tanto na vida legislativa, como você falou que você está na gestão pública e está sentindo essas dificuldades, a gente vê como a coisa é travada, como a coisa é aparelhada, e por mais que 1, 2, meia dúzia queiram fazer, a gente vê o quanto a gente fica pelejando ali, né? Ju, mas vamos, energia. Não muita, sempre. Muita energia. Astral total. Eu só gosto de mostrar como é urgente. Sabe? É urgente. Porque, assim, não pode mais uma geração passar por esse descaso, não pode. A gente tem que encarar, assim. E é por isso que a gente está aqui, né, Dri? Porque senão a gente não estava aqui. Né? A gente é aquilo, são pessoas que nunca foram da política e estão pegando essa causa realmente porque se sentem muito capazes, né? Eu acho que é isso, é olhar para o problema e falar, gente, isso não é difícil, sabe? Você sabe que eu acho que você, até pelo fato de você, até pela tua formação, né? Engenharia de produção, economia, baixa planilha, você tem um perfil muito técnico, assim, no sentido bom da palavra, porque assim, minha pergunta, que muitas vezes não existe na política, eu sofro muito, é qual é o critério? Qual é o critério? Eu sou a madame Zé Chata, que fico levantando a mão e fala, desculpa, qual é o critério? Por que escolheu a cidade AB? Por que escolheu a cidade AB? Eles ficam me olhando com uma cara como que diz, quem é essa louca? E ainda respondem, não, aqui não tem critério técnico, é critério político. Desculpa, dinheiro público é critério técnico, não tem essa não. Perfeito. Então, Ju, a gente sofre, mas a gente vai mudando as coisas, calma. Perfeito, vamos sim. Agora, assim, tem uma coisa que eu fiquei chocadíssima em Niterói, que eu tenho que falar, assim, tem que falar. Como assim 60 secretarias? Como assim? Eu tô chocada. Em São Paulo, nós temos 26, não é isso? Se a gente vai falar assim, lá, o ministério, vamos pensar em ministérios, nós temos 22, mas são 16, mas tem os especiais, as secretarias, enfim. Como que Niterói consegue ter a proeza de ter 60 secretarias? É um cabide de emprego geral, é aparelhamento geral, é compra-voto geral? Me explica um pouco, por favor, que eu não consigo entender isso. É o que eu estou te falando, né? É um aparelhamento geral, sem dúvida nenhuma, é um aprimoramento do modelo do PT de gerir, o que a gente viu no governo Lula-Dilma, a gente vê isso aprimorado aqui, porque eles estão assim, alimentados com os royalties, então dá muita potência a eles, né? Praticamente a base do governo, eu acho que são nem sei quantos partidos, e ali eles começaram a sitiar a prefeitura, lotear, e falar, esse aqui é seu, você toma conta disso, isso é seu, você toma conta disso. Te contando um caso, foi muito engraçado, que semana passada eu fiz uma live com o Fernando Pinto, que é postulante de Fortaleza. Eu sei. Você sabia quantas unidades administrativas com status de secretaria a gente tem aqui em Fortaleza?
Eu falo, não, eu tranquila, porque eu sabia que eu ia bater. Aí ele, 35. Aí eu, você sabe quanto que a gente tem aqui? A gente tem quase o dobro. A gente tem 60. Na verdade, a gente tem 43 secretarias com nome de secretaria. E esse complemento são autarquias, fundações e alguma unidade administrativa com status de secretaria, ou seja, que tem um funcionário ganhando como secretário. Então, é um aparelhamento mesmo clássico, às claras, à luz do dia. Como essa tristeza que a gente viu daquela tortura, né, que a gente viu agora nos Estados Unidos, à luz do dia, um guarda fazendo aquela cena de tortura. Eu vejo que a gestão municipal aqui em Niterói é isso, é uma tortura às claras, assim, todo mundo vendo isso, porque qualquer pessoa com mínimo de ciência sabe que nenhuma empresa comum pode ter 60 unidades administrativas, porque aquilo já vira um caos, né? É impossível ter algum nível de organização ali. Que coisa triste. Na verdade, eu fico pensando quando é que isso vai acabar, Juliana, porque, assim, aliás, a gente está começando essa batalha, isso ainda, a gente precisa ter paciência, porque a gente sabe que não é fácil, o que vem de décadas, não é de um dia para o outro que acaba, né? A gente está, na verdade, tem mais pessoas boas se engajando, a população está acordando e está fazendo a sua parte, ok. Mas é assustador o que faz, e o pior é que o povo não fica nem vermelho, parece que é comum, não, assim, sempre foi assim, como sim, sempre foi assim. Então, e você já deu você que adora planilha, baixou 100 planilhas e converteu o PDF para Excel e fez todos os seus cálculos de engenheira, me conte, assim, lá você tem clareza dos super salários, de como são esses salários de autarquia e tal, deve ser uma coisa para além do teto, extrateto e absurdamente alto, não? Não, a gente tem casos esdrúxulos em algumas secretarias, mas não são dos secretários, não são dos comissionados, né? São aqueles privilégios que a gente está acostumado a ver que vem da história, que a gente herda, isso tem muito. Agora, o aparelhamento dessa gestão é muito com cargos de pequenos salários, muitos, a gente tem metade da prefeitura de cargos comissionados, metade do funcionalismo hoje, dos servidores, é de cargo comissionado, mas eles vão dando aquele picotadinho de R$ 1.500, mas são, na maioria deles, funcionários fantasmas, é difícil acusar, porque com certeza vai ter um ponto para justificar, mas muitas denúncias de pessoas, de estatutários lá de dentro, falando que todos os setores são lotados de pessoas que vão só assinar ponto. Né? Então, mas a gente tem assim, a nossa aposentadoria tem assim, tem gente ganhando R$100 mil por mês, né? Tem muita gente, tem diretora de escola ganhando 80 mil, mas quando a gente vai ver, é um histórico, é uma coisa que vem de um plano de cargos e salários passado, e ela ainda está herdando isso, que ainda é bem disfuncional. Mas vamos dizer, a regra realmente dessa gestão é dar esse picotadinho, essas esmolinhas, para compor o capital político nas comunidades. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas assim, vamos voltar aqui para Niterói. Uhum. Então, assim, Niterói hoje, a situação de Niterói. A gente tem uma estrutura completamente aparelhada, né? Uma herança, tudo isso que a gente estava conversando agora, e mais essa crise econômica, a escola que não está tendo aula e tudo mais, a saúde com todas essas questões. E você acha que, assim, a prioridade agora para esse prefeito ainda que vai pegar esse final de pandemia, como você vê esse encaminhamento? Qual que você acha que tem que ser a prioridade? Então, Dri, eu fiz um plano, eu acho que assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu acho que fui uma das primeiras lideranças políticas que fez um plano logo lá no início da pandemia. Né? Nesse plano, eu descrevi exatamente como deveria ser a ação da gestão municipal em cada momento. E isso foi muito claro, foi muito bom, porque eu documentei naquele momento todas as consequências do que a gente estava vendo na gestão pública municipal. Né? Então, o que a gente acabou acontecendo? A gente, com quase 3 meses de isolamento, inclusive Niterói foi uma das primeiras cidades a decretar o lockdown total, ficamos 15 dias no lockdown total, mas os óbitos não param de crescer. E aí a gente... Então, o que eu vejo hoje é uma economia totalmente
destruída, né? Niterói já tinha uma cidade, já era uma cidade com uma economia pouco virtuosa. Apesar da gente estar do lado do município do Rio de Janeiro, a gente não tinha empresas grandes e com altos salários. Quando a gente compara com outros municípios do estado do Rio, a gente fica lá entre 10º e 15º município, em termos de renda dos trabalhadores, em termos de números de trabalhadores por empresa. Então, isso mostra que as nossas empresas são aquelas franquias, são pequenininhas, e são aquelas empresas que o dono tem um funcionário apenas. Isso é muito ruim para a economia, que são essas empresas justamente que não vão conseguir segurar nesse momento, né, que elas estão sentindo muito. Então, quando a gente vai para os centros comerciais de Niterói, a gente vê muitas empresas fechadas. Então, assim, já era um desafio antes olhar para essa economia, né? Olhar por que na verdade, o que acontece com essa economia é uma desregulação, né? Quando eu falo de regulação, é assim, não ter um norte de regulação adequada para que o comerciante saiba o que espera, porque o comércio em Niterói não cresce, o comércio em Niterói não fica virtuoso, né? Então, a gente precisa agora contar esses dedos que sobraram e realmente criar mobilidade para essas empresas que estão em Niterói. Para mim, tem que diminuir imposto, começar a diminuir a alíquota de imposto, porque Niterói tem as contas equilibradas por causa do royalties, então tem que dar braço para esses empresários terem. Porque é o que eu falo, gente, empréstimo, o Brasil foi quase um dos poucos países que não fez nenhuma isenção fiscal. O Brasil fez empréstimo, às vezes até um empréstimo subsidiado, mas não fez a isenção fiscal. E a gente tem que entender que para o empregador, o empréstimo, na verdade, ele vai ter que pagar. Então, não adianta eu ter que pagar daqui a 2 anos, se daqui a 2 anos eu estou fechado. E é por isso que os bancos também não estão abrindo crédito. Então, eu acho que, nesse momento, o Estado tem que ser parceiro desses comerciantes, porque o Estado não vai conseguir dar cesta básica, apesar desses gestores gostarem muito da cesta básica, porque é o aparelhamento total que eles querem, né? Mas ele não vai conseguir dar cesta básica a todo mundo que está precisando, ele precisa realmente agir na economia, né? Então, eu ia realmente ser parceiro agora desses comerciantes de Niterói. Nossa, vou te falar uma coisa, eu gostei bastante, assim, da tua fala, até porque mostra um outro lado, uma outra maneira de fazer, uma outra possibilidade, e a gente vê como esse aparelhamento ele é perverso, né? Porque tem muita gente que fala, nossa, viu que bom, tá andando cesta básica. Assim, ficar dando migalhinha para transformar as pessoas sempre eternas dependentes. Esse assistencialismo, assim, nojento. Por que não melhora a educação para a pessoa ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, poder empreender no que ela quiser? Eu acho que a gente tem que mudar essa régua, porque senão o nosso país vai ser esse eterno, né, ficar dando migalhinha e ficar dando peixinho, né? Aquela história de ensinar a pescar, que a gente sempre fala. Isso é uma prisão. Você imagina você depender de uma renda mínima para fazer o básico, né? Que você acaba dependendo do sistema de saúde, que é esse abatedor, infelizmente, que eu te falei. Então, na verdade, isso não é liberdade. Lutar pela liberdade realmente é lutar por empregos, mas é aquilo. Quando a gente vai para o município, a gente vê como a luta é necessária dentro da gestão municipal, e eu não tenho dúvida que a mudança do Brasil vai começar na gestão municipal. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente, por exemplo, tem muita gente que mora nas favelas, nas comunidades, e quando consegue emprego, não conseguem segurar o emprego, porque eles têm que descer 2 quilômetros, um lugar com chuva, com lama, com lixo, para chegar lá embaixo, pegar um ônibus que demora. Então, assim, às vezes ele está dentro da cidade, porque costumam falar que a favela é o direito à cidade, mas nem tanto, né? Porque ali é violência, ali não tem saneamento básico adequado. Não, e às vezes não pode descer, não pode subir. Toque de recolher. Ela não tem liberdade para ir e vir, porque ela depende de outros fatores. Perfeito. Então, assim, a gente precisa realmente organizar esse território,
né, com uma revolução do urbanismo dentro da cidade, que permitam as pessoas chegarem. Quando eu falo de mobilidade, eu não falo apenas do executivo, que para chegar no Rio, pegar a ponte, vai demorar menos de 10 minutos para ele. Eu falo realmente essa massa de trabalhadores, essa mão de obra disponível e ociosa que a gente tem hoje, recebendo Bolsa Família, e que pode ser muito produtivo e construir uma vida nova para eles, né? Mas para isso eu tenho que dar esse acesso, eu tenho que fazer que eles cheguem no emprego, né? Cheguem com dignidade. Eu acho que a palavra é dignidade. Mas e é isso, as pessoas não veem a complexidade do problema. As pessoas veem pontualmente. Eu abro um emprego, não chega ninguém, né? Não tem uma pessoa capacitada, lógico. É quase que uma guerra para o indivíduo chegar no trabalho. Não é só isso, demora 3 horas, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e assim, isso também não é vida. A questão da dignidade que você falou, eu acho importante, é o artigo 2º da Constituição, se eu não estou enganado, né? É mais aquela pessoa poder ser e escolher, porque as pessoas que não escolhem, elas são prisioneiras, né? Liberdade zero. Eu não posso escolher o que eu quero ser, como eu quero viver, como eu quero trabalhar, porque isso não é vida, né, Juliana? Então, a gente precisa... Você fala de mobilidade, eu entendo bem, eu acho que está bem alinhado também com a questão da educação básica, da educação que você falou, de oportunidade para todo mundo, porque as pessoas têm que escolher, né? Tem que ter escolha. Não, o ônibus, né? Os ônibus nas cidades, elas têm muito problema, porque é uma máfia, toda essa... Agora mesmo, o nosso prefeito de Niterói foi preso por conta de um problema... Os ônibus de Niterói são tenebrosos, que nem os do Rio de Janeiro? Assim, gente, o Rio de Janeiro, para mim, pegar ônibus no Rio de Janeiro é uma aventura à parte, os motoristas, assim, eu acho uma agressiva... Eu sempre fiquei chocada com o que eu vi aí. É uma agressividade e falta de assistência. Eles não querem parar nos lugares que mais precisam, porque ali tem assalto, que tem falta de segurança. Então, os ônibus param onde os donos de empresas de ônibus querem que eles parem, né? Eles estão aonde é interessante para eles, não onde a população precisa. Então, são esses enfrentamentos que as pessoas de bem vão ter que tomar. Nós. Eu sei. Mas energia, vamos. Olha. Muita energia. Eu vou para Brasília, eu fico energizando. Eu falo, tudo de bom, que venha coisa boa. A gente reza um pouco antes de entrar e, vamos para a guerra. Conta uma coisa para mim, então. Eu queria, até porque a nossa conversa está chegando ao fim, foi muito boa essa conversa. Eu espero que a gente faça mais conversas como essa. Primeiro, eu quero que você faça, assim, faça uma mensagem para a minha rede, assim, você está na minha rede, isso é um prazer para mim. Onde é que as pessoas te acham? Tá bom? Manda uma mensagem também para o pessoal de Niterói. Faz a tua mensagem final aí. Como é que te acham, tuas redes? Como é que podem te ajudar a engajar na sua campanha? Isso eu acho importante você falar também. Muito. Isso é muito legal. Assim, que eu sinto esse carinho não apenas no niteroense. É uma coisa que eu realmente não tenho como agradecer. Mas deixa eu falar para os seus seguidores. Primeiro, parabenizar vocês que seguem essa mulher maravilhosa, porque realmente vocês estão seguindo o trabalho, né? Alguém que está lutando com a gente. Então, isso é muito bom a gente retribuir isso e reconhecer isso, porque é assim que a gente vai. Tem muita gente perdendo tempo no WhatsApp, compartilhando coisa totalmente desnecessária. Eu costumo falar que os deputados do Novo são um orgulho para mim, que vocês viraram uns artistas da mídia, mas para o campo político. Vocês levaram isso para a política, né? As pessoas... vamos dizer, admirarem um político, que é muito raro, mas dentro do Novo a gente vê isso. E isso é muito bonito, eu acho que a gente realmente tem que cultivar, porque são trabalhadores, são pessoas que estão ali realmente se dedicando uma parte da sua vida para isso, né? Então, eu queria, assim, eu acho que o Novo é uma família, eu nunca conheci a Adri pessoalmente, atualmente a gente se conhece, assim, se manda beijinho no interno, mas a gente já tem um carinho, porque a gente realmente identifica um princípio único ali, uma coisa muito forte de valores, que a gente, batendo o olho, a gente já reconhece. Então, se vocês identificam isso na Adri, e se vocês puderem vir para a minha rede também, me ajudar nisso, a compartilhar, a fazer ecoar, né, nas mídias sociais. A gente sabe que as mídias sociais hoje têm toda uma militância que não é verdadeira, que às vezes entra na nossa rede para fazer ataques que são infundados, que são fakes.
Então, vocês, essa militância do bem verdadeira, que existem, né? Porque a gente no Novo só tem isso. Então, se vocês puderem dar um help também a todos os postulantes do Novo agora no município, porque eu não tenho dúvida que a mudança do Brasil vai ser no campo municipal, né? O campo federal hoje realmente complexo, é muito grande. Então, se a gente começar no campo municipal, aí em São Paulo, com Sabará, né? Aí, infelizmente, o Bartelli em Campinas desistiu, mas, enfim, a gente vai ter outros candidatos, mas com Sabará em São Paulo, com Juliana em Niterói, enfim, com todos os postulantes, se vocês puderem fazer essa força, essa união, entendendo que a maior mudança do Brasil não está na eleição do presidente, mas na eleição desses gestores municipais, desses zeladores, que têm, de fato, um potencial incrível de inverter o mecanismo. Porque no âmbito federal é muito complexo, são muitas forças, mas no campo municipal é possível, porque são menos variáveis que influenciam ali. Então, vamos fazer uma força extra, porque, às vezes, eleições presidenciais são mais famosas, mas as municipais têm um potencial incrível de mudar nossas vidas. E o que é legal também, que é bom falar... Juvenício, minha rede. Não, você vai falar, gente, você vai falar, mas eu achei legal a tua fala, porque a vida acontece nas cidades, as pessoas moram nas cidades, verdade. E as pessoas têm que lutar para que a sociedade, assim ela tenha prazer de morar lá, ela tem que fiscalizar e cuidar da sua cidade. Então, o que você falou para mim tem um peso enorme. E todo prefeito que vai lá no nosso gabinete é muito engraçado, porque lá é uma romaria para pedir dinheiro. Eu acho assim humilhante, acho aquilo horrível. E a pessoa, não, que Vossa Excelência, meu filho, esse dinheiro é teu. Eu não sou nenhuma rainha para ficar distribuindo dinheiro aqui. Parece que eu sou uma benfeitora que distribui dinheiro. Esse dinheiro é da população. A gente tem que priorizar por critério técnico, mas o dinheiro não tem que sair do município para a União, o dinheiro já tem que ficar no município, então é muito importante a gente fazer a mudança, a gente briga para isso. Municípios, sim, né? A vida nos municípios, vai, Ju. É um caso clássico, você já morou num prédio que estava abandonado, e quando, de repente, entra um zelador e muda tudo. Esse é o impacto de um prefeito, porque a complexidade ali é muito mais fácil de ser resolvida. Então, a gente começar com as sementinhas da cidade, no agregado, depois a gente chega lá. Com toda certeza. E a postura vai ser a mesma quando chegar lá, né? Exato. Mas, Ju, passa as tuas redes. Conta para todo mundo. Juvenício Novo, em todas é a mesma coisa. É só botar Juvenício Novo. Twitter, Facebook e... Tudo junto. Tudo junto, @Juvenício Novo. Então, você tem Instagram, você tem Twitter, você tem Face, você tem tudo. Tem tudo, tem que ter, né? Hoje em dia tem que se comunicar de qualquer maneira. Eu sou analógica, eu sempre brinco, falo, gente, eu sou analógica, mas até eu, analógica, eu sofro. Eu sofro, mas eu tô aqui. Está muito bem. E olha, eu vou te falar, eu falo, é só no gogó, porque a gente vai chegar no gogó, porque a gente não tem moeda de troca, a gente não promete nada, a gente é só falando, falando. Aí eu falo todos os canais, tudo que eu puder estar falando e interagindo com as pessoas, eu estou aí. E sabe o que é legal? A gente não promete nada, mas a gente também não pede nada, a gente não recebe nada, a gente vota por convicção, você pode até não gostar do voto, mas ali é um voto de princípio de convicção. Então, isso faz uma super diferença. Eu quero desejar para você um ano muito frutífero, que Niterói perceba a super candidata que tem aí, tá bom? Então, você é uma pré-candidata. Na sua campanha, eu espero poder te ajudar mais. Faço questão de ir até aí, te ajudar no que você precisar. Tá? Eu estou ajudando umas candidatas pelo Brasil, assim, pessoas, sabe? Tem uma lá no Amazonas, tem outra lá no Nordeste. Assim, a gente vai ajudando, porque a gente precisa plantar essas sementes em todos os lugares, porque é possível. É possível. E prova disso que a gente está lá. Olha, eu não sei nem como te agradecer por suas palavras. Você é muito generosa, é uma parceira mesmo, né? Você realmente se doa por esse projeto. Obrigada de coração, obrigada a todos os seguidores. Eu vi agora que o César Marques, que é um profissional de Niterói, de marketing, que eu super admiro, obrigada por estar aqui. Tony Ferraro, Carmen, quer dizer, tantos seguidores que também nos acompanharam. Deixa eu te contar, aquela tua dúvida da Ercilda Menezes é da tua família, não é da minha. Ela respondeu.
Mas vem cá, mas é seguidora, né? Nossas avós eram irmãs, tia Tudinha e vovó Hércia. Então, você se conecta com a Ercilda, por favor, porque você já está vendo só... Ercilda, um beijo grande. Eu busco minhas raízes demais. E eu tenho muito de nordestina, de vovó Tudinha, muito. A faca na bota é de vovó Tudinha. A faca na bota é ótimo. Bom, Ju, beijo para você, beijo, conte comigo. Obrigada. E vamos lá, Niterói, caprichem. Pessoal, olha, beijos para vocês, espero que vocês tenham gostado muito da Ju, como você vê, super qualificada, uma super mulher, mãe de 4 filhos, atenção, esse detalhe importante, corajosérrima, não é isso? Casada com médico, parabéns para você pela sua coragem, te admiro muito, viu, Ju? Beijo. Tchau, beijo. Até o próximo Papo Novo, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ajudem a Ju, hein? Quero ver. Tchau, tchau.